Está iniciando mais um programa Ordem do Dia. Encontro marcado todas as sextas-feiras, logo após o Jornal da Câmara. No programa de hoje, estou recebendo a visita do vereador Edmilson Souza. O tema do programa de hoje, mobilidade urbana. Vereador, como é que vai? Eu estou bem. Bem, graças a Deus? Graças a Deus. É um assunto que o senhor conhece muito bem. Numa cidade com mais de 52 mil veículos, entre automóvel, caminhonete, utilitário, né? Na sua opinião, o que deve ser feito para melhorar? Primeiro, eu acho que essa questão da mobilidade se faz urgente um plano de transporte coletivo. Esses carros circulam muitas vezes porque você não tem uma alternativa de um transporte coletivo de qualidade. Então, nós temos recebido diversas reclamações sobre a limpeza dos ônibus, a pontualidade em relação ao horário, a questão da tarifa, o valor, enfim. Então, eu acho que a primeira coisa que nós temos que discutir, qualquer cidade do porte de Guarulhos tem que discutir a questão, primeiro, de um sistema de transporte público na cidade, para poder tirar uma parte dessa frota da rua e as pessoas perceberem que é melhor ir de transporte coletivo do que de carro particular. Segundo, que impacta muito nisso, é um limite que nós temos na construção de novos prédios na cidade. A verticalização da cidade tem trazido diversos problemas. Um deles, o impacto direto, é o impacto no trânsito. Eu acompanho um caso na região do Cocaia, na Brigadeiro Faria Lima, onde a construtora ficou como contrapartida fazer a abertura de uma via que liga Faria Lima a prefeito Antônio da Costa Santos. E, na verdade, ela não fez, isso não foi feito. Então, ou seja, funil ali. Ficou, na verdade, nós temos lá nessas torres por volta de 900 moradores. Então, dá um certo horário e tem um congestionamento para entrar no condomínio. Porque ele está localizado numa via que também tem corredor de ônibus. Então, os carros precisam esperar fora do corredor de ônibus, precisam esperar à esquerda para poder cruzar. Então, isso gera um congestionamento monstro ali em várias, principalmente no horário de pico, né, de retorno e de saída das residências. Deixa eu te fazer uma pergunta de um grande curioso. Eu acho que essa pergunta você gostaria de fazer. Eu tenho certeza que você em casa queria fazer essa pergunta. Esse projeto, vou fazer aqui um aditamento no nosso tema. Quando esse projeto ele é aprovado, essa observação que o senhor acabou de exemplificar aqui, ela não deveria ter sido feita, alguém não deveria ter fiscalizado na conclusão ou na elaboração do projeto? Na verdade, a construtora alega que fez a parte de drenagem e a parte da via, da abertura da via e a doação da área para a via. E a conclusão dela seria a responsabilidade da prefeitura. Eu discordo. O impacto de trânsito na região, estou dando este exemplo, né, para exemplificar outros lugares da cidade, foi um impacto grande. Então, é muito pouco você fazer a drenagem. Diga-se de passagem que a drenagem nem funcionando está. Então, isso foi visto pelos técnicos à época, mas eu acho que além do técnico ver, eu acho que o Legislativo, essa casa de leis, a Câmara Municipal, tem que tomar medidas mais drásticas, como a aprovação de uma legislação proibitiva mesmo, do ponto de vista dos próximos 10, 15 anos, nós segurarmos esse crescimento verticalizado. Por quê? Porque, na verdade, você hoje, qualquer terreno, qualquer área que um empreendedor tem hoje na cidade, por menor que seja, ele acaba edificando lá um pequenininho, com 3 ou 4 pavimentos apenas, mas que tem um impacto direto, né, na cidade. Com a vinda do trem do Expresso Aeroporto, que, na verdade, mais uma vez, pensar o transporte público não apenas para o aeroporto. Embora está previsto grande, né? uma estação no Parque Secap, mas essa discussão sobre a questão dos trilhos na cidade é algo que se faz necessário, porque ele é muito mais rápido, muito mais econômico, mas ele está chegando com muito atraso e está chegando apenas no aeroporto. Lembrando que Guarulhos é uma cidade que, por sua formação, ela tem a questão dos transportes muito forte. Guarulhos, na década de 50, foi cortada pela rodovia Presidente Dutra. Temos a Trabalhadores, que é Ayrton Senna, temos a Fernão Dias. Então, nós temos 3 das principais rodovias do país no território
na área do município. Falando de transportes, nós temos também aqui o transporte aéreo feito no maior aeroporto da América Latina, o maior aeroporto do Brasil. Porta de entrada do Brasil é Guarulhos. 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas entram pelo aeroporto mês. Então, ou seja, nós temos esse histórico de transporte na cidade muito forte. E um terceiro elemento que, infelizmente, como não se cuidou anteriormente, a gente sofre hoje, que na verdade, Guarulhos já teve uma malha de transporte sob trilhos da estação, do que a gente costumava chamar e brincar do trem das 11 do Jaçanã, que vinha até a base aérea, exatamente, com 6 ramais, 6 estações dentro de Guarulhos, Vila Galvão, Sorocabana, Quarto Centenário, que é no centro, enfim. Nós já tínhamos essa área destinada, sem construção. Então, ou seja, se nós tivéssemos preservado esse trecho de transporte sob trilho, hoje a gente não precisaria, por exemplo, fazer desapropriação para fazer uma ligação do trem, do metrô, que está pertinho, está no Tucuruvi, que era onde continuava a estação Tucuruvi-Jaçanã, para vir para Guarulhos. Agora, vereador Edmilson, uma informação da nossa produção, o senhor falou do projeto sobre trilhos. O metrô que vinha para Guarulhos, o projeto foi adiado, né? O trem que vai ser inaugurado em 2018 também não vai chegar na parte mais nova do aeroporto. É uma discussão que o governo do estado fez para a direção do aeroporto e me parece que essa discussão vai longe. O senhor acha que hoje, quando se fala em mobilidade urbana, se devia discutir mais, de uma maneira geral, o povo não participa de forma efetiva, por quê? Eu digo, quando tem as audiências, eu não vejo, me corrija, por favor, uma participação efetiva da população. Só depois que tem um problema, aí começa as discussões após a aprovação do projeto. É que, na verdade, esse tema da mobilidade urbana é um tema que as pessoas encaram que só técnicos podem falar sobre ele. Engana-se, né? Então, engana-se, porque, na verdade, uma experiência, vou dar uma aqui delas, que é a implantação do bilhete único. Sim. A implantação do bilhete único levou em considerações dados técnicos, mas não levou em consideração a opinião das pessoas que moram aqui há 40, 50 anos. Então, ou seja, você colocar uma linha de ônibus direto do Fortaleza, como eles tinham para ir para a Penha, ou para ir para a Armênia, ou para ir para o Brás, direto, já tinha da tradição da pessoa há 30 anos fazendo o mesmo trajeto, parando, tomando o seu cafezinho de manhã, esperando o ônibus, pagando o ônibus, sentar, às vezes cochilava, dormia ali um livro, chegava no destino final. Hoje é difícil você explicar porque culturalmente isso está muito forte na cidade. Sim. Por que eu vou entrar num carro, num ônibus, no Fortaleza e vou descer no Jardim São João para pegar o terminal para poder fazer a baldeação? Não cabe na cabeça das pessoas. Porque as pessoas se acostumaram dessa forma. Diferente de São Paulo, que tem uma tradição de terminais. Ou seja, Guarulhos não tem tradição de terminais. Na audiência você discute isso. Sim. Na audiência pública. Então esse é um exemplo concreto que a pessoa não tem os elementos técnicos, mas ela vai dizer, é muito melhor fazer dessa forma. Então eu acho que esse tema é um tema pouco debatido. Sim. Porque as pessoas acham que ele é um tema apenas para técnicos. Vou dar um outro exemplo. O movimento e a população fez com que o sistema de transporte, há 12, 15 anos atrás, melhorasse muito. Por quê? Porque os ônibus eram superlotados, as empresas não tinham concorrência nenhuma. Com a vinda dos pirueiros, que muita gente criticava, mas os pirueiros salvavam muitas vezes o atraso que você tinha, porque você entrava numa Kombi na época, para poder se transportar, depois se transformou em vans. Tem gente que olha assim com o pé atrás. Eu acho que não, acho que eles contribuíram para poder equilibrar. Então foi uma solução mais caseira, mais da população do que do planejamento da prefeitura. O novo trevo de Bom Sucesso, ele foi contemplado pelo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, nas grandes cidades. Essa obra, ela teve aí um financiamento de mais de 165 milhões junto à Caixa Econômica Federal. Quando vai se resolver o problema do trevo de Bom Sucesso? Porque é importante nesse projeto da mobilidade urbana. O trevo, na verdade, ele foi entregue uma primeira alça
que não resolve o problema, porque na verdade as pessoas estão vendo aquela obra como salvadora, não é. Na verdade já teve uma intervenção pesada antes do novo trevo, foram feitas uma série de desapropriações na época do prefeito Eloy Pietá. Sim. Essas desapropriações, quem lembra, você tinha que fazer o balão lá na fábrica de motores, na SEW, para poder voltar, e você pegava um conjunto de casas praticamente na rua. Essas casas, todos esses moradores foram alocados no Jardim Fátima, que é ali próximo, que abriu a via e conseguiu amenizar. Passados 8 anos, isso ficou... foi uma medida que serviu naquele momento, já não serviria mais. Sim. Quando faz a previsão de fazer uma alça e entrega uma só, existe um erro, porque na verdade vai continuar o problema. Entregar outra alça no sentido para São Paulo também não resolve o problema, porque na verdade essa travessia ela tem que ser feita por cima, porque ela dá mais agilidade. E mais, tem um agravante, nós temos um dinheiro que foi investido para fazer a ligação de uma outra parte da cidade que evitaria ir até Bom Sucesso, que é a continuidade da Jacopêssego, com dinheiro do governo federal, com emenda da bancada paulista, destinado para aquele local. Ele chegou até o limite da cidade de São Paulo, não foi feita a parte de dentro. Não adianta colocar todas as nossas fichas para resolver o problema da região no trevo de Bom Sucesso. É importante resolver os problemas do trevo, mas a passagem na altura da Cumbica, na altura ali da Jacopêssego, que aí seria uma passagem por túnel, o projeto é esse, é fundamental, porque você trabalhar as duas coisas. Não são obras baratas, são obras caras, então isso precisa de muito planejamento para que elas sejam executadas. Que nota o senhor daria, vereador Edmilson Souza, vereador do Partido dos Trabalhadores, para a mobilidade urbana em Guarulhos? Eu acho que ela está muito abaixo do que é necessário. Eu acho que, de 1 a 10, eu acho que a gente, infelizmente, estamos reprovados. Eu acho que eu daria um 4. Falta muita coisa. E o que a Câmara Municipal pode fazer? Eu acho que, primeiro, debater esse tema, porque não é um tema presente nas discussões da Câmara. Não é um tema aprofundado aqui. Então, são raríssimas as audiências que a gente tem sobre esse tema. Virou um pouco recorrente nessa casa debater no momento que a gente discutiu o bilhete único, mas passado o bilhete único as coisas esfriaram e eu tenho buscado pesquisar e ir atrás de dados para a gente tentar incluir aqui na Câmara esse tema da mobilidade que prejudica todo mundo. Na verdade, a mobilidade ela serve, quanto menos a trabalhadora estiver dentro de um ônibus chegando mais cedo em casa, ela vai ter mais tempo para poder ficar com a família, para poder ler um livro, para poder ter lazer. Quanto mais rápido o trabalhador chegar no seu destino na empresa, ele vai ter menos atraso, ele vai estar mais disposto a trabalhar do que uma jornada estressante de 2 horas, 2 horas e meia dentro de um ônibus. Para concluir com você, quero já agradecer a tua presença, sempre atencioso com a TV Câmara Guarulhos. No mês de abril, tivemos aí uma sessão que acabou no outro dia. O vereador Paulo Roberto Secretário também esteve aqui, ele só lembrava disso no antigo endereço, na Getúlio Vargas, a sessão tinha início às 18 horas e lá aconteceu de uma sessão acabar às 5 da manhã. Mas o novo endereço da casa é a primeira vez que acontece com você. Na verdade, a gente já entrou próximo de meia-noite, 11 horas, meia-noite, chegou uma das sessões aqui no tempo que eu estou como vereador. Entrar madrugada dentro foi a primeira, nós terminamos a sessão às 3h28 da manhã. Exatamente. Mas eu acho que foi necessário, porque... Foi um teste de resistência. É um teste de resistência e fora. Na verdade, a casa vai ter que sinalizar para a população se ela vai ser decorativa ou se ela vai ter um papel fundamental de debater os problemas da cidade. Por que demorou tanto? Porque nós apresentamos várias emendas para poder debater os projetos. Não é para obstruir. Não, isso aí é obstrução. Não, nós fizemos debates reais e alguns deles surtiram efeito, tanto é que o projeto estava com tantos erros que foram feitas emendas na hora por parte da liderança do governo para poder corrigi-los. Outros não tiveram sensibilidade de fazer e vão pagar o preço disso nos questionamentos judiciais ou de Ministério Público que porventura possam ter. Por exemplo, um deles, apenas um artigo, transformou uma categoria de servidores inteira de seletistas para estatutário, com um artigo. Eu nunca vi isso. Fora do tema, Então, ou seja, eu acho que ir até as quase 4 horas da manhã foi importante para a Câmara também dar um sinal para a sociedade. Nós estamos debatendo, estamos trabalhando. E fora, eu conversava aí
com alguns funcionários aí da equipe da TV Câmara, foi uma audiência boa, teve bastante audiência nesse dia, porque as pessoas estavam em casa, dispostas, e até estranhavam, pô, passando um negócio aqui da Câmara, será que é gravado quando vieram? É a audiência da TV Câmara. Exato. Vereador, obrigado. Obrigado mais uma vez. Conversei no dia de hoje com o vereador Edmilson Souza, do PT. O tema do programa de hoje, mobilidade urbana. Encontro marcado na próxima sexta-feira, logo após o Jornal da TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.